Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Hoje uma semaninha de pausa, hoje tivemos outro capítulo bastante importante e também um tanto revoltante, mas bora logo falar sobre isso. O capítulo 211 recebeu o título de Guerra, Calcinha e Tinsal. E bom, considerando a forma que acabou o último capítulo, já sabemos o que vai acontecer aqui, né? Denji digere o apelido da morte, que inclusive em inglês é Liu Di. É a nossa rapper, não tem como. E rapidamente um dos diálogos mais importantes da parte 2 se inicia. Denji questiona se foi ela que trouxe ele até ali, mas a morte revela que não foi apenas ela. Com isso é mostrado pra gente e também para o Denji que a Kiga também fez isso. Isso, a Shi-chan, ou a Little Di, ressalta que aquela é o demônio da fome e que ela mesma na realidade é o demônio da morte. E olha, não imaginei que a morte seria tão transparente assim com o Denji. Mas obviamente que tudo isso deixa o Denji um tanto confuso, pois afinal de contas são muitas revelações bombásticas que estão chegando até ele, e tudo isso é feito de uma forma tão natural que é óbvio que causa estranhamento. Ele até questiona se aquilo tudo é sério, mas de fato a Shi-chan confirma tudo de uma forma muito séria. E é claro que isso é um tanto assustador. E após o choque, nosso personagem questiona o que aconteceu com a Asa e a Yoru. E bom, o tom mais descontraído se transforma por inteiro. Uma chuva muito pesada se inicia, mudando completamente o clima e o tom da conversa. A morte relata que os Estados Unidos bombardeou a União Soviética com uma arma nuclear. Consequentemente, a guerra se tornou muito mais poderosa, mais forte até mesmo do que o já esperado. Mas isso não é tão importante assim para o Denji, ele só quer saber se está tudo bem com ela. O problema é que a morte não faz a menor ideia. Ela só sabe o que de fato a guerra está fazendo. E naquele momento o demônio da guerra simplesmente está recrutando um exército de demônios, enquanto mata diversos caçadores de demônios. Algo que me remeteu um pouco ao final de Devilman, a qual na guerra do fim do mundo tínhamos um exército de demônios aliados a Lúcifer e outro exército liderado pelo Devilman que reunia esses meios demônios ou demônios que estavam de certo modo aliados com a humanidade. Enfim, a Shi-chan acaba dizendo que se a guerra encontrar o Denji, ela vai acabar transformando ele em uma arma capaz de apagá-la, ou seja, apagar com o conceito de morte. O Denji, vendo a situação se tornando cada vez mais complexa e difícil, se mostra um tanto desanimado, compreendendo que eles estarão ferrados se isso acontecer. Mas por que exatamente? O que aconteceria se o demônio da morte fosse apagado? E bom, a nossa Liu Di esclarece que independente da causa, nenhum ser vivo morrerá. Velhice, doença, ferimentos fatais, nada disso será suficiente. Mesmo assim, o Denji pontua que isso seria ótimo para quase todo mundo, menos para eles. E olha, de fato é um ponto de vista. Os seres humanos se tornariam imortais. De fato, o ciclo natural dos demônios iria ser rompido por completo. A questão é que toda essa situação é muito pior do que o Denji está imaginando. Isso porque extinguir o conceito de morte no mundo é um dos objetivos principais do demônio da guerra. Sabe por quê? Bom, posso dizer que acertamos em cheio. Desde o capítulo a qual a Asa conversa com Denji sobre o terrível plano da Yoru, eu já havia comentado sobre tudo isso com vocês. Talvez Yoru queira fazer uma espécie de uma guerra infinita. Nós sabemos bem o quanto que uma guerra é algo destrutivo, que causa inúmeras feridas tanto para o povo e tanto para o local que aconteceu tudo aquilo. Mas agora imagina um conflito desses em que as pessoas nunca morrem. É simplesmente uma tortura eterna. E aqui a morte só deixa bem claro qual é esse plano. O demônio da guerra está tentando começar uma segunda guerra mundial infinita. Dessa forma, existirá pessoas pelo mundo inteiro que não vão conseguir morrer, e assim viverão em um ciclo infinito de violência e ódio uns contra outros. Todo esse plano, obviamente, seria o sonho da guerra. E porra, isso é muito foda.
muito foda, pois faz total sentido e também conversa diretamente com referências bíblicas, onde a guerra tem principal função no fim dos tempos. Então faz total sentido ela ser, de certo modo, o grande vilão final. A morte também esclarece outras coisas bem interessantes. Ela pontua que, de fato, no futuro era para seu poder ser ativado, matando assim toda a humanidade. Porém, ela acabou se esforçando ao máximo para evitar isso. E sem perceber, ela acabou mudando o futuro. A profecia já não era a mesma, tornando a situação muito pior. Bom, todas essas informações deixam Denji um tanto confuso. Ele não acredita muito em toda essa história. Sinceramente, também deveríamos ficar igual ele. Afinal de contas, a Shi-chan ela é bastante traiçoeira e enigmática. Eu acredito sim que ela trouxe muitas informações verdadeiras e relevantes, mas ainda parece que ela está escondendo coisas. Ela escondeu a sua verdadeira identidade por muito tempo, ela até hoje esconde da gente a conversa que teve com a Yoru. E bom, é claro que isso tudo podia estar relacionado ao seu plano inicial, mas parece ainda muito misterioso. Então o Denji não está errado em duvidar. Inclusive ele acaba suspeitando até mesmo da identidade. Será que de fato aquela garota é um demônio? Depois dessa pergunta, uma outra pessoa surge nessa conversa afirmando que de fato ela é um demônio. E é simplesmente nosso querido Miri. Ele está de volta, olha só. Sem dúvidas alguma, é um dos híbridos mais interessantes de todos. É uma sacanagem, né? O Denji nem lembrar dele direito. Eu nem sei quem você é. De qualquer forma, o personagem afirma que se eles ficarem ali enrolando, o demônio da guerra vai acabar achando eles. E assim, o híbrido da espada, visando que o Denji finalmente acredite naquilo tudo, sugere para a morte mostrar a sua barriga. Bom, isso é feito, né? Aqui temos uma cena engraçada, mas também bastante trágica, digamos assim. O Fujimoto gosta bastante de trazer um tom mais humorado em situações pesadas e também bastante inusitadas. Denji aqui ignora a barriga, o seu foco é único, na calcinha daquela garota. É outra vez o garoto objetificando outra mulher. A gente tem essas expressões do Denji muito exageradas e muito engraçadas, ele olhando em diversos ângulos. No fundo, isso é um tanto desconfortável, vocês não acham? Acho que é importante eu fazer um disclaimer aqui só para pontuar muito bem o que eu quis dizer nesse trecho. Apesar das feições propositalmente bem caricatas do Denji, indo mais para um lado de humor, toda essa cena em questão é sim bastante revoltante e também desconfortável. Além da vergonha alheia em si, ver a forma em que a personagem é sexualizada é bastante desconfortável, ainda mais com esse acréscimo das vestimentas que ela usa. Esse desconforto é algo proposital. Essa cena vem para mostrar o quanto que o Denji ainda objetifica mulheres, assim como também parte do público fez com a morte quando ela se revelou, que focaram principalmente pelo fato dela usar calcinha do que necessariamente pelo buraco enorme que ela tinha no meio do corpo. Eu vejo essa sequência aqui até mesmo como algo semelhante que acontece em Devilman Crybaby, que eu até citei anteriormente. Em Devilman a gente tem algumas cenas sensuais que são tão escrachadas ou utilizam alguns ângulos tão peculiares que lhe causa desconforto, e eu sinto que é o mesmo. Então sim, apesar de à primeira vista todo esse momento poder trazer um lado mais cômico, no fundo quanto mais você percebe toda essa cena, mais desconfortável e revoltante ela é. Denji ainda está longe de abdicar em seu vício de pornografia e de desejos carnais. Se na primeira vez que a morte revelou essa bizarrice em seu corpo, a cena, o foco foi muito mais em algo perturbador, aqui, como partimos da ótica deturpada do Denji, viciada dele, essa bizarrice pouco importa. O perturbador se torna sensual. Isso é muito interessante quando temos esse retrospecto dentre essas duas cenas. Lembro quando a primeira vez aconteceu que a morte revelou seu corpo, muitas pessoas, inclusive eu, ficaram chocadas com a cena, pois, tem uma garota com metade do corpo aberto, mas outras estavam focadas em outra coisa. E eu encaro o Denji aqui personificando isso, sabe? Ele ainda está acorrentado por esses desejos. Ele não concorda que aquela garota de fato é um demônio,
pela sua característica bizarra ou toda a sua fala. Ele concorda, pois ele está hipnotizado outra vez. Não importa se é verdade ou mentira. Outra vez o personagem segue com a sua toxicidade. Então sim, essa cena foi bastante engraçada por ver a bizarrice que aconteceu aqui, mas lá no fundo eu só consigo ficar ainda mais decepcionado e revoltado com o Denji. Olha, eu não duvido que isso daqui vai passar barato, porque o Demônio do Fogo fez questão de pontuar o quanto o Denji ainda é o mesmo, ainda carrega essas características. Bom, talvez até isso daqui retorne nos próximos capítulos. Mas é bizarro o quanto que o Fujimoto no capítulo passado fez uma crítica profunda, extrema aos Estados Unidos, ao próprio conceito de guerra e humanidade, e aqui ele simplesmente traz essas cenas bastante escrachadas. Carregam sim alguns sentidos, mas é muito engraçado ver esse tom destoante. O Fujimoto é um autor muito sagaz, de verdade mesmo. Ele consegue flutuar muito bem entre diversos temas e gêneros, e consegue resumir muitos pontos e trazer complexidades em coisas bobas. Quem não acompanha a obra ou também quiser zoar, vai olhar para esses painéis e vai apenas enxergar a futilidade. A partir dessa futilidade, o autor resume bem as falhas do protagonista e a partir da piada joga ao público para refletir sobre tudo isso daqui. Eu realmente gosto bastante da forma que o Fujimoto trabalha sobre sexualidade e temas variados. Enfim, tivemos um capítulo bastante importante. Não me pegou muito de surpresa, pois de fato eu já vinha acreditando nessa possibilidade do plano da Yoro faz bastante tempo. Mas não muda o fato que estamos chegando no ápice do fim da parte 2. Quais serão os dois exércitos formados? É chegada a hora de personagens conhecidos voltarem para a trama. Quando eu digo isso, eu estou falando do Kishibe e também da Reize. E olha, no fundo eu fico com medo da Reize ficar do lado da Yoro, pois afinal de contas, ela é uma bomba. E uma bomba tem relação com a guerra. Talvez ela fique do lado dela simplesmente por ter um laço com a personagem. Realmente fico um pouco preocupado, mas fico muito feliz de termos novamente o retorno do Miri, que para mim, de fato, é o híbrido mais interessante, tirando o Denji, obviamente. Sobre a Yoro, bom, a Asa vai ter que fazer alguma coisa, definitivamente. Se antes ela e Denji negligenciaram todo o grande plano da Yoro, agora isso não pode mais acontecer. Confesso que fico um pouco confuso. Será que a Yoro de fato vai transformar o Tinsal em uma arma? Pois assim, ela teve duas oportunidades perfeitas. Em uma, ela se negou, pois ela não conseguia fazer isso. E na outra, depois dela recuperar o seu verdadeiro amor, que é os Estados Unidos, ela poderia ter simplesmente transformado o Denji ali, mas ela não quis fazer isso. Ai, 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 tem coisas aqui que estão bem escondidinhas. Estou bastante ansioso, de verdade. Estamos chegando no fim da obra e todo esse conflito será bizarramente foda. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo e principalmente o que acharam do capítulo? Não se esqueçam de comentar aí, eu adoro ler os comentários de vocês. E também, se possível, avaliar, hypar e compartilhar o vídeo, isso ajuda imensamente, de verdade. Quero mandar um salve especial para todos os membros, meu muito obrigado de verdade. Logo logo vocês vão ganhar novos selos, que estão ficando bem bonitos. Quero também lembrar vocês que eu já postei 2 vídeos diferentes de Chainsaw nesses últimos dias. Recomendo muito que passem por lá. E vejo todos vocês na próxima. Até mais.